Olá, sejam bem-vindos a este canal. Hoje iremos desmembrar um duelo que foi pedido por uma maioria de inscritos em nosso canal através de nossos contatos. Se você também tem dúvidas ou sugestões de duelos ou outros assuntos, entre em contato conosco através das descrições do vídeo. Hoje o duelo será entre dois predadores de topo de seus respectivos ambientes inóspitos. O maior felídeo não híbrido do mundo, o tigre siberiano, versus o maior ursídeo, considerando o comprimento, e também um dos mais pesados, o urso polar. No que poderia resultar esta batalha? Vejamos agora. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino, para não perder os próximos combates. Lembrando que agora, preferencialmente após assistir ao vídeo, você pode deixar sua opinião nas enquetes deste e de outros vídeos deste canal, na parte superior do vídeo. Situação do combate. O tigre siberiano habita o norte da Sibéria, uma pequena porção, em contrapartida do urso polar que habita mais ao norte, no Círculo Polar Ártico. Então, iremos considerar a seguinte situação: dois machos, em suas médias de tamanhos, irão colidir seus mundos. E agora, quem se sagrará o rei do gelo? Tamanho e peso. Evidentemente que no caso dos dois combatentes podem existir exemplares maiores, mas aqui serão consideradas as médias para podermos comparar. O tigre siberiano, segundo a literatura, no passado possuiu alguns exemplares com pesos enormes. Animais acima dos 300 quilos já foram relatados. Mas com a caça excessiva de grandes exemplares matrizes, bem como com o desmatamento e diminuição das presas habituais, os tigres siberianos modernos tendem a ser mais leves do que se imagina. Com base em animais pesados e medidos de 1992 até 2011, temos em média, considerando os machos, o comprimento de cabeça e corpo de 1,95 metros, com a cauda total de 2,94 metros, a altura até o ombro 93 centímetros e o peso 189 quilos em média. Já o urso polar macho adulto mede de 2,4 a 3 metros de comprimento, do nariz à cauda. Ele tem 1,22 a até 1,60 metros de altura até o ombro. Infelizmente, o urso polar também vem sofrendo em conta de diversos fatores, dentre eles o aquecimento global, caça, poluição, etc. E isso também pode contribuir para a diminuição dos pesos médios. No entanto, como a população deles é muito espaçada e também devido a ganharem e perderem muito peso anualmente em conta da hibernação, é difícil estimar uma média de peso. As variáveis de peso em média vão de 352 quilos para mais de 680 quilos. Contudo, considerando essas variáveis, podemos estimar uma média de cerca de 516 quilos. Como podemos observar, em média, o urso polar costuma ser consideravelmente maior e mais pesado, onde poderia utilizar isto ao seu favor. Logo, neste item, ponto para o urso polar. Garras. O tigre possui garras nas quatro patas, curvas, retráteis e afiadas, com as principais funções de agarrar e também de ferir, às vezes de escalar. Já as garras dianteiras de um urso polar são maiores, também afiadas, adaptadas a escalar blocos de gelo, escavar e também a agarrar as suas presas. Porém, as garras das patas traseiras são menores que as dianteiras, mas devem ter tamanho similar às garras de um tigre, e ainda assim afiadas. Este item acaba se tornando aparelhado, devido ao urso possuir garras dianteiras maiores, porém, o tigre possuir as quatro patas munidas de garras,
onde costuma utilizar as patas traseiras com mais tendência. Porém, considerando que ambos possuem garras afiadas, o resultado mais justo aqui acaba se tornando neutro. Resistência / estamina. Os felinos costumam ser animais mais explosivos, e isso pode acabar consumindo boa parte de sua resistência, muito embora eles tenham a possibilidade de dosar os seus ataques, aumentando a sua resistência. Num dos casos dos artigos científicos analisados entre tigres siberianos e ursos pardos de Amur, um tigre conseguiu lutar contra um urso por cerca de 20 minutos. Por outro lado, ursos costumam ser animais resistentes, mas o urso polar tende a ser uma exceção. Ursos polares são tão adaptados para o meio inóspito em que vivem, muitas vezes estando entre o gelo e nadando sobre os mares gelados, que a sua pelagem é adaptada com pelos e subpelos, além da pele negra por baixo desses pelos brancos e a camada de gordura. Mas isso traz uma desvantagem. Estes ursos podem superaquecer se prolongarem esforços. Os ursos polares cansam-se muito durante as suas longas travessias através do inóspito ambiente ártico. O pesquisador Paul Walsh é da opinião que, ao se deslocarem, estes ursos consomem o dobro de energia em comparação com outros mamíferos do mesmo porte, fato que provavelmente se deve à sua massa. Por isso, não é infrequente que se vejam ursos dormindo ou descansando ao sol. Logo, neste duelo poderíamos ter grandes variáveis de resistência caso o combate se prolongasse. Ainda que o combate na neve auxiliaria a questão de superaquecimento, mas ainda assim existiria uma boa possibilidade de ambos se cansarem bastante, tornando a questão imprevisível. Portanto, neste item, neutro. Força da mordida e dentição. Sem dúvidas, em relação ao seu próprio peso, ou proporcionalmente, o tigre morde mais forte. Porém, nas circunstâncias reais de tamanhos, o item de força de mordida acaba se equiparando, pois tanto tigres como ursos polares podem ultrapassar os 1000 PSI ou libras por polegada quadrada de força de mordida. Porém, o diferencial mesmo fica na dentição. Embora o urso polar possua os maiores dentes caninos dentre os ursos, com cerca de 5 centímetros sem contar a raiz, o tigre possui os maiores dentes caninos dentre todos os mamíferos predadores terrestres, podendo chegar a 7,6 centímetros sem contar a raiz, superando leões, ursos pardos e ursos polares. Logo, a sua mordida de finalização acaba se tornando um pouco mais perigosa. Portanto, neste item, ponto para o tigre siberiano. Força bruta. Um tigre pode transportar um cavalo ou uma vaca a dezenas e até centenas de metros do lugar onde o matou. Houve um outro exemplo de força onde um tigre arrastou um touro morto ou um gauro por cerca de 13,5 metros. O touro não podia ser movido por 13 homens. Neste exemplo, este tigre teria uma força estimada de 14 homens. Além disso, ele possui bastante força nas patas traseiras também, sendo o terceiro maior saltador em distância real dentre todos os felídeos. Já nos ursos polares, embora tenha uma formação corpórea mais comprida, adaptado a uma vida mais associada à água, os ursos polares possuem grande força. Algumas das melhores demonstrações de força envolvem a predação em belugas, que podem pesar mais de 1 tonelada, as quais o urso polar é capaz de arrastar para fora da água. Se formos considerar outras espécies de ursos, mesmo menores, também podemos fazer uma comparação. Num experimento científico, um urso jovem pardo macho de Ussuri, de apenas 83,7 quilos, conseguiu puxar ou tracionar incríveis 1.720 quilos, ou 1,72 toneladas. Isso nos dá parâmetros para estimar que um urso maior, como o urso polar, deverá ser capaz de puxar pesos ainda maiores ou ser mais forte. Logo, por mais que o tigre também seja forte e explosivo, a tendência é que o urso polar, sendo tão maior e mais pesado, possua também mais força bruta pura. Então, neste item,
Ponto para o urso polar. Agilidade. Somam-se aqui também os itens de salto e velocidade. Ursos polares são predadores de emboscada, a curta distância e excelentes nadadores. Não são muito aptos para a velocidade e agilidade comparativamente a um felino, apesar de poderem atingir 40 km por hora em distâncias curtas. Já o tigre consegue superar estas marcas nos 3 itens. Ele pode correr de 49 até 65 km por hora. E algumas fontes sugerem que corra até mais, para o caso de tigres siberianos. Eles podem saltar de 9 a 10 metros, mantendo a agilidade típica dos felinos, o que poderia utilizar ao seu favor. Logo, neste item, ponto para o tigre siberiano. Pele. Como já abordado em outros vídeos deste canal, os felídeos possuem uma pele com certa resistência e elasticidade, que merece a menção. Porém, os ursos, além de também possuírem uma pele com certa resistência, ela também tende a ser mais solta e ainda conta com as camadas de gordura, altas para o caso do urso polar, que podem ajudá-lo a não ser atingido tão rapidamente em algum ponto vital do corpo. Logo, neste item, ponto para o urso polar. Técnicas. Como já abordado no vídeo Tigre Siberiano versus Urso Pardo de Amur, para quem não assistiu, recomendamos que assista, onde foram desmembrados artigos científicos que estudaram a interação real destes animais. Tigres são animais carnívoros e são capazes de subjugar diversas presas, incluindo os próprios ursos pardos de Amur, embora estes ursos sejam bem menores do que os ursos polares. Todavia, no caso em questão, ursos polares também são principalmente carnívoros, embora sejam onívoros, dada a oportunidade. Mas essa dieta principal também os condiciona à questão técnica mais refinada, sendo um animal também capaz de matar rapidamente as suas presas costumeiras. Então, o mais justo neste item acaba sendo o resultado neutro. Agressividade. Como já abordado, tigres podem entrar e já entraram em confrontos e predações com ursos de Amur, que pode apresentar variação de tamanhos e pesos parecidas com a de um urso grizzly, bem como podem entrar em mais disputas territoriais entre eles próprios, comparativamente a um urso polar, pois, embora possa-se pensar que ursos polares, por deterem uma dieta mais carnívora, que seriam tendencialmente mais ferozes, entre ursos, na prática pode ser bem diferente. Entre os próprios ursos polares, é descrito que raramente entram em confrontos sérios. O que mais se vê são as brincadeiras de brincar de brigar. Inclusive, há registros onde mostram que eles são mais tolerantes entre eles na hora de se alimentar, por exemplo. Bem como, de 2005 até 2007, foi estudada a interação entre ursos grizzlies e ursos polares no Alasca, em alimentação de carcaças de baleias. Neste estudo, os ursos grizzlies foram mais dominantes, geralmente deslocando os ursos polares e predominando para se alimentarem, dando sustentação à vantagem de agressividade, que também pode se aplicar para o tigre, neste caso. Temos também exemplos que mostram a interação de ursos polares com cães, com comportamentos mais pacíficos do que se esperava. Por esses comparativos, espera-se mais tendência agressiva e ferocidade por parte do tigre siberiano. Portanto, neste item, ponto para o tigre siberiano. Conclusão geral. Como podemos observar, em teoria, temos um empate técnico estabelecido. Considerando minha opinião aqui, acredito que este combate poderia ter alguns cenários variáveis, apesar de ter um favorito. O tigre poderia ter suas chances, caso se utilizasse de sua ferocidade para tentar intimidar o urso, que poderia apresentar um comportamento mais passivo, diferente do esperado, dando brechas para o ataque do tigre.
ou utilizar da agilidade e salto para tentar driblar o urso, evitando um confronto frontal, embora o combate se iniciasse com os dois se vendo, e tentar saltar e utilizar a mesma técnica que utiliza com ursos de Amur, mordendo a coluna cervical ou vértebras do pescoço ou nuca do urso. O tigre também teria a tendência de dar mais patadas do que o urso, onde, em caso de comportamento passivo, poderia castigar bastante o focinho do urso. Por outro lado, o urso polar, caso estivesse disposto a combater, poderia anular esta agressividade do tigre, talvez até ficando em postura bípede, oferecendo o confronto frontal, onde ele poderia utilizar o clássico abraço de urso, e nesse caso seu tamanho, peso e força tenderiam a fazer a diferença. A pele do urso também poderia auxiliá-lo a não ser surpreendido pelas costas, embora não garantisse tal barreira, mas baseando-se no estudo de tigres com ursos pardos de Amur, seria uma possibilidade. Inclusive, pesa-se também tal estudo, sem oferecer muitos spoilers do vídeo para quem ainda não assistiu, mas podemos dizer que em pesos semelhantes o tigre siberiano costuma levar vantagem contra um urso. Quando envolveu ursos mais pesados, estimadamente de 50 a 100 kg a mais, o combate foi bem mais equilibrado, com o tigre aparentando ser ligeiramente mais mortífero. Mas no caso em questão, o urso polar deterá, além de tamanho, uma média de 327 kg a mais do que um tigre siberiano, onde acabará por ter uma grande soma em seus atributos por conta desta diferença. Por isso, considerando todas essas questões, eu atribuiria o resultado final desta batalha de 25% de chances de vitória para o tigre siberiano contra 75% de chances de vitória para o urso polar. E aí, pessoal, gostaram? Não esqueçam de se inscrever. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.